ou suprir a omissão de leis injustas. Contrapõe-se aos interesses ou tendências políticas dominantes, porque casuísticas refletem apenas e tão somente a vontade de um pequeno grupo em detrimento do direito da maioria. Restabelece o equilíbrio da legalidade, porque é o fim último depositado nas mãos do judiciário. Parodiando o velho brocardo latino, dona mi factum dabo tibi jus, eu formulo e faço justamente uma paródia, dizendo: dona mi mala lege dabo tibi boni jus. Ou seja, dê-me uma lei má e te darei um bom direito. Este é o princípio do homem juiz, que, olhando a realidade social, faz com que aquele ser ínfimo, desprezado, humilhado, não importa contrariando qualquer escola ou doutrina, por mais poderosa que seja, não importa do que dar a felicidade a um ser que está sendo esmagado pela tortura de leis imprestáveis, adredemente preparadas por grupos mal intencionados. Interpretação das leis. O instrumental de que dispõe o pesquisador do direito para, em seu laboratório, dissecar os textos legais e infundir-se no que chamamos espírito do legislador, é complexo e variável. Antes de tudo, precisa ter ele uma visão cosmológica dos problemas que afetam a sociedade. Dose reforçada de cultura enciclopédica torna-se fundamental. Usa a filosofia do direito em estudo sistemático, procurando o dever ser do direito. Na teoria geral do direito, analisa aquilo que os ordenamentos jurídicos possuem em comum. É o estudo daquilo que é o direito. A hermenêutica, por sua vez, oferece ao estudioso os meios ou modos de interpretação dos textos legais, seja gramatical, lógico, científico ou sistemático, e ainda nas formas restritivas, extensivas e declarativas. Pela lógica jurídica, tenta o jurista assimilar todos os elementos e estruturas que condicionam o processo científico geral. Visa a sistematização das expressões da linguagem do direito, lógica das normas e lógica do raciocínio, segundo nos ensina Jorge Kalinowski. Sociologia, história e antropologia são indispensáveis. A sociologia, através de sua escola, mostra a solução de problemas, não a manutenção de princípios que acabam por esclerosar-se. Busco mais uma vez no professor Luiz Fernando Coelho subsídios indispensáveis. Diz ele: mas o problema da justiça, ou mais especificamente o da postura ética dos juízes em face da lei injusta, tornou-se agudo no século XX, pelo surgimento das ditaduras e totalitarismos modernos. Tomou corpo, então, a doutrina do direito político de resistência, mais tarde incorporado na Alemanha, a teoria da desobediência civil, em face das leis que atentavam contra a dignidade humana. Essa doutrina, nos Estados Unidos, na década de 60, foi utilizada para legitimar os movimentos
contra a segregação racial e contra a luta e a guerra do Vietnã. E que agora também está acontecendo por esta guerra fratricida do Golfo Pérsico. Na sequência, pergunta o ilustre professor: como se comportaria o magistrado, então, perante a lei injusta? Pode uma lei ser considerada direito só porque agrada a um Hitler, a um Stalin ou a algum déspota latino dos escandalosos lobbies que infestam o Congresso? Beneficia os banqueiros que emprestaram dinheiro ao agricultor? O questionamento vale para a dívida externa. Não fomos nós que a fizemos, são os desgovernos que se sucedem que a fizeram. E sobre os nossos ombros desta geração sofrida é que ainda vão ser levados. Até que consequências? Não sabemos. Fica muito claro que a decisão contra a lege, longe de se constituir em heresia jurídica, é antes de tudo uma forma legítima, baseada no direito natural, e muito especialmente porque atende os fins sociais e as exigências do bem comum, conforme esculpido no artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. Selma Lombardi de Cato, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em obra conjunta organizada pelo professor José Eduardo Faria, da Universidade de São Paulo, sob o título Direito e Justiça, a função social do Judiciário, ensina, através da visão dialética, eminentemente crítica, o juiz coloca-se dentro da realidade social e identifica as forças que produzem o direito, para estabelecer a relação entre esse direito e a sociedade. Nessa postura, o juiz pode e deve questionar a própria legitimidade da norma para adequá-la à realidade social. Assumindo-a, pode chegar a decisões mais justas e renovadoras, utilizando-se dos processos tradicionais de hermenêutica. O próprio professor José Eduardo Faria, na apresentação do trabalho, declara, em outras palavras, se a história do direito tem sido também a história das contradições sociais, essa polêmica revela o alcance que a atualidade de um intrincado processo de revisão dos próprios pressupostos ideológicos e metodológicos do modelo liberal de Estado, direito e justiça nas sociedades capitalistas. Processo esse, ora em curso, e resultante das contradições do sistema social econômico em que esse modelo está inserido. O desembargador João Del Nero, aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhece em seu trabalho Interpretação Realista do Direito que, odiernamente, porém, se verificou que a própria lei pode conter preceitos atentatórios de valores morais e da iminente dignidade humana. A grande lição, tragicamente ilustrada no mundo moderno, foi a de que o homem, em qualquer sistema, pode explorar seu semelhante. E completa. Aliás, a justiça não é algo abstrato, divorciado da realidade social. O verdadeiro jurista, mormente em nossa época, não pode isolar-se em doutrinas, não pode aliar-se à vida real, como, aliás, não o fazia o jurista romano, que tinha a pretensão de conhecer as coisas humanas e divinas.
Esta expressão, hoje em dia, pode significar que o jurista deve ter domínio da vida em toda a sua complexidade, para atender aos reclamos e compreender o que é a justiça plena. Final de referência filosófico-doutrinária na interpretação das leis, ofereço esta pleiade de jovens estudantes ansiosos a prescrutar as sendas do direito, uma luz que se fez difusa no dia 12 de fevereiro próximo passado, pela inteligência privilegiada do doutor Francisco Muniz, que em seu discurso de posse na presidência do Polendo Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, disse: vê-se, portanto, que se, de início, os tribunais se limitavam praticamente a proteger a esfera privada e da propriedade dos cidadãos contra o Executivo, hoje são defensores da Constituição, dos seus princípios e valores, mesmo contra o legislador. E as declarações judiciais não estão, por isso, em princípio, sujeitas à fiscalização dos outros poderes do Estado. O controle das decisões dos tribunais esgota-se dentro do Poder Judiciário, mediante os recursos para as instâncias superiores. Neste novo contexto, a tarefa do juiz não pode ser o de mero aplicador da lei, personagem central de uma jurisprudência, entre aspas, mecânica, mas sim de mediador que ilumina progressivamente a ordem jurídica, não só para descobrir a exata compreensão de seus valores, como também para modelar valores novos. O juiz é chamado, portanto, a colaborar na produção do direito. O que acaba de ser dito pode ser bem ilustrado com o que constitui mérito dos juízes alemães, que em suas decisões estabeleceram os princípios da reforma legislativa no direito de família, numa antecipação consciente à regulamentação legal. Esse esboço de caracterização da função do juiz permite, afinal, compreender as razões de sua transformação ao longo do processo histórico de formação do Estado Social de Direito. E isto se constitui premissa indispensável para a adoção de medidas que atendam às necessidades reais da administração da justiça. Finalmente, no campo da prática, dentre grande número de decisões das instâncias superiores, consentâneas com a aplicação alternativa do direito, pincei uma da sexta turma do ainda Tribunal Federal do Recurso, em julgamento de 15 de outubro de 1986, tendo como relator o ministro Eduardo Ribeiro, e cuja ementa é a seguinte: contrato, interpretação. Contrato firmado entre entidade integrante da administração pública e particulares. Induzimento inequívoco quanto às condições do pagamento por ação e omissão culposas daquele ente. Condição peculiar dos contratantes, que não poderia exigir que, examinando o contrato, verificarem que suas cláusulas não correspondiam ao que se apregoara. Prevalência do constante da divulgação feita. Como notícia, leio no jornal Indústria e Comércio
do dia 19 de fevereiro, próximo passado, a seguinte manchete: TRT rompe congelamento e dá aumento de 121% a vigilantes. Que beleza! Vai para o espaço assim, a MP 295. Com relação ao magistrado e essas agressões à Constituição, como expressão, o direito constitucional surgiu na Itália ao fim do século XVIII. A França, em sua Revolução de 1789, encarregou-se de difundir o estudo do direito constitucional. Historicamente, surgiu com o objetivo de limitar o poder do Estado em proveito das liberdades políticas. Segundo Micrine Gutzewitz, o direito constitucional é uma técnica de liberdade. Prelot o define como um conjunto das regras jurídicas em regime liberal, a organização dos poderes públicos e dos direitos do indivíduo. Duas são as tendências ou correntes doutrinárias. Uma apresenta um conteúdo social e político, histórico e pragmático, pela qual examina as normas e suas raízes nas instituições político-sociais. Leon Levy e Aaron Lasky. A outra apresenta uma orientação puramente formalista, segundo Kelsen. Estuda as normas jurídicas contidas na Constituição sob o ponto de vista da exegese e interpretação. Pinto Ferreira se expressa: sem dúvida alguma, o roteiro mais acertado é o exame dos textos constitucionais, porém em contato permanente e real com o mundo da história e dos fatos, a fim de melhor indagar-lhes o fundamento. Esta oitava Constituição Brasileira, versão 1988, promulgada com todas as pompas e honrarias pelos, entre aspas, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, ficou só na intenção e na promessa. Como se não bastasse as dezenas de artigos pendentes de regulamentação, já se vê tão nova, ferida por atos de inconstitucionalidade pelos próprios que a juraram. A justificativa para essa edição do verdadeiro churrilho de medidas provisórias é o artigo 62. E ele diz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. É preciso entender, contudo, que esta exceção unipessoal de legislar, em caso de relevância e urgência, é excepcionalíssima, sem qualquer conotação ampla e ilimitada. O espírito do Constituinte, que buscou inspiração no direito constitucional italiano, foi o de suprir os famigerados decretos-leis e pretendeu oferecer ao Presidente da República um instrumento útil em casos de extrema necessidade e circunscrito a áreas vitais do ordenamento jurídico social. Na questão das medidas provisórias que feriram o direito de propriedade do cidadão brasileiro, não se afigura qualquer tipo de relevância ou urgência. Estas medidas são fruto de quimeras e sonhos doirados de um grupo de economistas. Tanto se faz verdade que em entrevista à revista Veja, Antônio Candir, à pergunta: como o senhor recebe as críticas feitas ao plano? Responde: acho que formam uma salada. O que estamos fazendo no governo
é levar à frente o sonho de qualquer economista. Cumpre ressaltar que são poucos os sonhos que se tornam realidade, ainda mais em matéria de economia, ciência não matemática, mas causal, não explicativa, justamente porque o resultado de uma política econômica é sempre duvidosa e incerta. A edição de leis tentando disciplinar a economia, por ato que a todos apanhou de surpresa, se constitui num hábito desastroso, em total desrespeito aos mais elementares princípios do direito. A propósito, me permitam, do ponto de vista publicado na revista semanal Veja, que é de 20 de fevereiro de 1991. É do Paulo Iacota, ex-professor de Política Econômica da Universidade de São Paulo, ex-diretor do Banco Central e é economista em São Paulo. É hora de repensar a economia com humildade e mais respeito pela inteligência popular. Com as repetições dos planos governamentais para consertar o país, o que se tem conseguido é uma desorganização crescente da economia brasileira. Colhem-se rapidamente os resultados dos equívocos, ainda que estejam disfarçados num sofisticado pseudo-economês. Chegou a hora de acabar com essa confusão. O mais terem interessado, leiam, porque quando um jurista se intromete às vezes a ressaltar alguma coisa de economia, logo lhe atribuem o rótulo de ignorante. Por isso tudo, é preciso que atentemos para a reforma das leis, mas também a renovação do homem. Por certo que as leis necessitam sofrer reformas e adaptações constantes. Não obstante, se não houver a renovação do homem, que em última análise é quem as produz, reforma e reformula, nada acontecerá. Já cheguei à exaustão e meus ouvidos estão cansados de tanto ouvir aquela velha arenga de políticos em discursos escolares. Crianças, futuro do Brasil. E o futuro chega, e a criança do passado é hoje o velho aposentado na miséria. O adulto marginal e marginalizado vem a ser os netos e filhos, fazendo parte deste exército brancaleone de meninos e meninas na rua. São os sem terra, são os sem teto, são os sem nada. São desesperadas meninas e mulheres, mercantejando o corpo na prostituição. São seres miseráveis, vendendo parte de seus órgãos para matar a fome. A situação se apresenta caótica em todos os níveis, seja social, econômico, financeiro, cultural e científico. Não interessa aos detentores do poder que haja acesso da grande maioria aos meios de formação e conscientização, nem lhes sensibiliza resgatar a dignidade humana. Quanto mais ignorante um povo, melhor, como massa de manobra. A nossa história é pobre. Iniciou-se com o colonialismo expropriante, passou pela monarquia e império alienantes, entrou em repúblicas atabalhoadas, e que por isso mesmo produziram ditaduras de opereta, e que cederam lugar a uma, ponho em aspas, democracia, pela qual o povo se lhe dá apenas o direito de opção pelo menos pior, quando não pelo pior mesmo. Por tudo isso, e por sermos jovens como nação, diante de outras de formação milenar, é que ainda não chegamos a formar uma personalidade como povo.
Somos conhecidos internacionalmente pelo futebol já em declínio. Pululam-nos pernas de paus. Somos conhecidos pelo carnaval e pelo samba. Arma-se o circo sem pão. Incentiva-se a anestesia social. Os poucos valores que com ingentes esforços conseguem ultrapassar as barreiras do conhecimento vão colocar suas inteligências a serviço de outras nações. E digo isso com toda autoridade, porque meu filho, com 23 anos, formado pela Unicamp como engenheiro de computação, no ramo da computação científica, que encontra-se agora fazendo o curso de mestrado na própria Unicamp e lecionando em escolas, ao terminar o mestrado, não terá lugar no Brasil, porque como engenheiro de computação, graças às reservas todas de mercados e mercadorias, não tem um brasileiro que se forme, e os brasileiros que se formam naquela maravilhosa universidade, lugar para aplicar as suas inteligências. E ainda de poucos dias, eu presenciei um trabalho maravilhoso de uma equipe composta por esse meu filho, no projeto de um chip para o uso em computação, numa das maiores previsões para o desenvolvimento na rapidez e aproveitamento do sistema de informática, terem que enviar esse projeto para os Estados Unidos, a fim de que ele, lá do Vale do Silício, seja preparado. É isto que nos legaram os que passaram, e é isso que nós não podemos legar ao futuro. O capitalismo multicontinental domina, por isso todos os países terceiro-mundistas. Na paideia, termo grego sem tradução literal, mas que quer significar a formação do homem grego, buscamos a lição. Todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado à prática da educação. Ela é o princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Com a mudança das coisas, mudam os indivíduos. O tipo permanece o mesmo. Homens e animais, na sua qualidade de seres físicos, consolidam a sua espécie pela procriação natural. Só o homem, porém, consegue conservar e propagar a sua forma de existência social e espiritual. E por meio das forças pelas quais criou, quer dizer, por meio da vontade consciente e da razão. Necessitamos nós outros, com urgência, da formação de juristas verdadeiramente liberais e democratas, que venham a derramar sobre essa nação sofrida e violentada um direito mais digno e uma justiça mais consentânea com as exigências sociais. Somos poucos ainda, mas possuímos a funda e a pontaria de Davi. Sabem vocês, queridos alunos, desta dinâmica faculdade de Direito do Norte Pioneiro, que sois uma pequena fração do 1% dos brasileiros que alcançam o nível universitário. Daí porque tendes a responsabilidade de responder aos anseios da sociedade com o amor ao estudo, que não pode ficar circunscrito à sala de aula. E ao depois, quando receberdes a consagração do curso como advogados, promotores e juízes, servirem de alavanca a remover as pedras do imobilismo. Ninguém pretende doutrinar ninguém, mas antes discutir com todos os segmentos vivos as melhores opções para uma convivência pacífica. Gosto muito da palavra eclético,
e convido, vamos praticar o ecletismo jurídico. Por fim, vamos ver o que diz a crítica a respeito disso que se convencionou chamar de direito alternativo. Como não poderia deixar de ser, este germinante direito encontra críticos e opositores em número elevado e da maior qualificação científica. Acontece, porém, que uma certa crítica se faz mordaz, tendenciosa e achincalhante, e com pretensões, o que é grave, de policiamento ideológico. Como se nós, juízes, fôssemos meninos de seminário. Não raro, confundem os juízes que usam maneiras alternativas de dizer a lei com problemas relativos à deontologia do magistrado, porque sem maiores preocupações acreditam em notícias distorcidas e tendenciosas vinculadas nos meios de comunicação. Argumentam alguns críticos que os juízes que tais sofrem de estrabismo jurídico. Dizem que tudo não passa de um modismo e, como tal, passageiro. Advertem as universidades e os tribunais que em breve não haverá necessidade de diploma de bacharel e concurso para ingresso na magistratura, porque qualquer leigo pode repudiar a lei. Respondo: estrabismo jurídico possui quem, desprovido de óculos de correção, teima em enxergar a nossa realidade jurídico-social. Quanto ao modismo, penso que o movimento só tenderá a crescer na razão direta do crescimento de leis injustas. No que diz respeito às universidades e tribunais, creio que jamais fecharão suas portas, eis que aquelas se fazem necessárias e estes imprescindíveis. Aliás, Bertolt Brecht diz, em certa ocasião, que o homem que trabalha bem durante um dia é bom, que o homem que trabalha semanas a fio bem é ótimo, e que o homem que trabalha bem durante anos é excelente. Mas o homem que trabalha bem durante toda a sua vida é imprescindível. Convenhamos, também, para dizer a lei nua e crua, desprovida de qualquer sensibilidade, basta um simples computador doméstico. Quanto ao leigo, não se lhe tira o direito de não concordar com leis que o violentam. Bem por isso que vivem os fóruns repletos de suplicantes. Por derradeiro, pretendo considerar que um dos rótulos que pretendem impingir a esses juízes, por simpático e pitoresco, resulta até em elogioso. Corifeus da ousadia. Muito bem. Etimologicamente, a palavra nos é legada do latim, corifeu, e designava os chefes das antigas escolas filosóficas ou doutrinárias, como também designava aqueles que dirigiam o coro nas antigas tragédias. Por corruptela, também pode designar caudilho. No entretanto,
Eu desafio que alguém me diga que algum juiz, alguma vez, tenha usurpado o poder para instalar aquilo que denominam de ditadura do judiciário. Por que esse medo? Se nós, que somos os cientistas e que lidamos com as leis e quer sabemos boas ou más, devem causar temor até na nossa própria classe, quando contestados. Por quê? É porque, oriundos justamente de uma cultura alienante e deformante, nos colocamos nessa situação em que nós próprios, pertencentes a grupo de cientistas do direito, nos contestamos. Quanto à ousadia, por vezes, ela se faz necessária para afastar obstáculos. Quem não ousa, não vence. Para encerrar, agradecendo a respeitosa audiência, peço licença para pronunciar uma frase, a última. Benditos sejam os corifeus, desde a mais remota antiguidade, que lutaram contra a ignorância e incompreensão e se fizeram mártires do direito e da justiça. Obrigado. Dando seguimento, tenho a satisfação de convidar novamente o acadêmico Vital Ribeiro de Almeida Filho para mais 2 minutos musicais. Vou repetir aqui uma música aqui da penúltima oportunidade. Eu toquei, acho que tem alguma relação com o questionamento. Tem muita relação com o questionamento de todo homem, as razões. Pelas fantasias mortas, tantas portas já fechadas, ao sabor das madrugadas de aflição, rumos verdes já perdidos, na idade dos feridos, nos caminhos da ilusão. Última quimera branda, sob o olhar que ainda anda, arrastando esperança e recordação, vou vibrando nesse espaço, preso nesse laço da minha razão. Oh não, oh não. Mais um sol resplandecente, sou imagem penitente de uma vida natural. Traio todos os esquemas, caio fora dos sistemas, busco um ato original. Pelas fantasias mortas, pelas valentias tortas do contexto social. Traio todos os esquemas, caio fora dos sistemas, busco um ato original.
faço verso sorrateiro, canta ligeiro, não faço normal. Pelas fantasias mortas, tantas portas já fechadas, ao sabor das madrugadas de aflição. Traio todos os esquemas, caio fora dos sistemas, busco um ato original. Pelas valentias tortas, pelas fantasias mortas do contexto social, faço verso sorrateiro, canta ligeiro, faço normal. Essas matas do sul já não tem tanta vida, sem você, gralha azul da araucária não nascida. Toda vez que eu canto, já te sinto saudade, a tua